Olá a todos, estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina optativa Mercado de Crédito. Hoje a gente começa a parte mais específica, né, do curso. Vamos tentar detalhar um pouco mais como funciona aí uma atividade bancária, né, quais são as suas funções, os seus objetivos, os seus produtos, seus serviços, né? E como é definido aí a taxa de juros, né? O que há uma diferença entre a taxa de juros de captação do mercado interbancário e as diferentes taxas de juros ofertadas nas diferentes modalidades de crédito, né? Então, para isso eu dividi essa aula em duas partes. Nessa primeira parte eu vou detalhar o que é um banco, os tipos de bancos, as suas funções, né, seus objetivos e, e os serviços que esse banco presta para os seus correntistas, né? Então, essa aula vai ser dividida em duas partes. Então, a gente vai ter a aula 6, aí, Mercado Bancário, parte 1, e a aula 7, Mercado Bancário, parte 2, ok? Então, a gente vai utilizar o livro do Carrete Tavares, Mercado Financeiro Brasileiro, especificamente o capítulo sobre mercado de crédito, tá, gente? E o Fortuna, né, mercado financeiro, produtos e serviços, especificamente o capítulo mercado bancário, ok? Então há uma diferença entre as duas coisas, né? Quando a gente falar de mercado de crédito, a gente está falando de forma mais específica também a atuação das instituições bancárias, mas com foco no crédito, né, na oferta de crédito. Quando a gente fala de mercado bancário, a gente também está falando das instituições bancárias, mas com foco nos seus produtos, nos seus serviços, nos seus objetivos, de modo geral, que não é só ofertar crédito, né? Como a gente viu, o banco ele tem a função, né? A gente já viu isso um pouco na parte teórica, capta recursos junto aos seus correntistas e faz investimento, né? Oferta crédito, faz reservas. Então, para além do crédito, o banco também tem outras funções, ok? Então, de início, é caracterizar o que é um banco, né, tá, gente? Então, antes de detalhar os tipos de bancos, tá? Então, um banco, ele se diferencia de outras instituições financeiras porque ele pode captar os seus recursos e capta os seus recursos a partir de depósito à vista ou a prazo dos seus correntistas. Então, o banco se diferencia de outras instituições financeiras porque ele possui uma conta corrente junto ao público, ok? Então, cada uma das famílias, das pessoas pode ir lá, abrir uma conta corrente nesse banco, receber o seu salário por meio desse banco, depositar recursos por meio desse banco, e a partir disso o banco vai lhe oferecer uma série de serviços, ok? De possibilidade de crédito, de investimento, ok? Vai cuidar do seu dinheiro, vai te oferecer uma conta corrente, ok? Então essa é isso que caracteriza um banco, né? Um banco, ok? Qual a diferença, por exemplo, do banco para a vulga financeira, né? Conhecido como financeiras, né? Então uma financeira, ela não capta o seu recurso a partir de depósito à vista, ela não tem correntistas, né? Então ninguém tem né? Não vou citar nomes aqui para não ter problema com o YouTube, né? Mas tem uma conhecida financeira que patrocina um time de futebol, né? E da onde que ela consegue os seus recursos? Ela não tem correntistas, né? Ela consegue os seus recursos no interbancário, certo? Principalmente o quê? Pegando empréstimos no interbancário. Por isso, né, que o crédito dela, e a gente vai ver, né, na segunda parte, né, na aula 7, né, na segunda parte da aula sobre mercado bancário, como é que são formadas essas taxas de juros e por que são tão altas, né?
por que elas podem ser tão altas. Então, nesse caso, é porque elas correm muito risco, né? Elas pegam lá no interbancário, elas não têm recursos, vamos dizer, próprios, né? Pelo menos assim, não no início, mas depois com o tempo, claro, elas passam a ter muito recurso próprio, mas elas estão sempre tendo que pegar mais recursos lá no interbancário, até porque elas também têm muita inadimplência, tá? Isso é uma das coisas que determina também o nível da taxa de juros. Então elas não captam junto ao público, elas captam no chamado interbancário, ou seja, elas pegam emprestado com outro banco, com outra instituição financeira, ok? Mas não junto ao público, tá? Então essa é a diferença. Então o banco, ele capta recursos junto ao público, ou seja, permite que as pessoas, empresas e pessoas físicas e pessoas jurídicas tenham uma conta corrente lá daquele banco, ok? Então, basicamente, então, o sistema bancário, ele compreende então essas instituições, os bancos que realizam intermediação financeira por meio da captação de recursos na forma de depósitos, aí sim, aí a segunda grande diferença, então a primeira é o que eu estava dizendo, né? Vamos fechar isso aqui. Então ela faz essa intermediação financeira ao captar recursos junto aos agentes, né? Não necessariamente superavitários, de qualquer forma. A gente vai ver que mesmo quem não é superavitário pode manter ali por um curto período de tempo o seu recurso no banco. A gente vai falar sobre isso, que o recurso fica ali, o banco denomina de float, né? Então, aí já descaracteriza um pouco essa questão também de que intermediação financeira, como a gente viu na parte teórica, entre agente superavitário para o agente deficitário. Não é bem isso, tá? Enfim, ele faz intermediação financeira, isso ele faz, tá? É a função básica do banco. Então faz porque você recebe teu salário lá, a empresa recebe seus rendimentos lá, certo? Então pessoa física e jurídica recebe seus rendimentos por meio de um banco, porque é mais seguro, é mais fácil, a tecnologia hoje facilita as coisas, não é isso? Então todo mundo recebe os seus recursos por meio de um banco, ok? A não ser, claro, num país como o Brasil, que existe um número expressivo de pessoas, né, fazendo um parênteses aqui, um número expressivo de pessoas que trabalham na informalidade, ok? Mas, enfim, a gente está vendo movimentos atuais de tentar, já aí, de umas 2 décadas para cá, de tentar, né, inserir essas pessoas no mercado formal e principalmente inseri-las dentro do mercado financeiro, ok? Só para citar um exemplo agora, esse movimento do PIX, né, a implementação do PIX pelo Banco Central é um movimento também de tentar trazer as pessoas da informalidade para a formalidade, ok? Então, essa é a função básica do banco, é básico, tá? Porque ele dá segurança, facilita as transações financeiras, não é isso? Então, por exemplo, para você que tem um pequeno negócio e é informal, como é difícil, né, você só receber em dinheiro. Eu só posso vender se for em dinheiro. Então, se você tiver inserido no sistema financeiro, num banco, numa instituição financeira ou mesmo uma fintech, você vai ter ali uma maquininha para receber débito e crédito, né? E agora com o Pix, né, você vai ter lá um QR Code, que a pessoa vai apontar o celular ali para o QR Code, vai fazer a transferência imediata ali de recursos para você pagando por aquele produto que você está vendendo. Então, é a tentativa de inclusão aí realmente de mais pessoas dentro desse sistema, né? Então essa é a função principal do banco. Mas só que ele, além dessa função principal, né, de receber o dinheiro
de pessoas físicas e jurídicas na forma de depósito, né? Ele também tem a função crédito, que é permitida, como a gente viu na parte teórica, pela capacidade que ele tem de multiplicar a moeda, ok? Então, como o Keynes explicou lá, né, gente, o dinheiro, né, o dinheiro do propriamente, né, money propriamente dito, ou dinheiro representativo, dinheiro do governo, né, ele é diferente do dinheiro do banco, né? Então, no banco, o banco ele tem essa capacidade e essa segurança de, a partir de um determinado nível de depósitos, de um determinado nível de reservas que ele tem e de um otimismo com relação ao futuro da economia, ele tem essa capacidade de aumentar ali digitalmente, não é isso? Aquele volume real, físico de dinheiro que entrou ali, que foi depositado ali nas suas contas. Ele tem a capacidade de multiplicar esse dinheiro com segurança, sabendo que esse dinheiro, na verdade, vai voltar em dobro, não é isso? Ou em uma determinada fração, né? O dobro aqui é só exemplo, né? Mas vai voltar na forma de depósitos, vai voltar na forma de pagamento de juros. Tudo isso a gente viu na primeira parte do curso, né? Então, essa é a função bancária básica, né? Isso que a gente fecha aqui agora, que é a primeira parte do curso, tá, gente? Então, o banco, ele é um intermediador financeiro, ele é um facilitador, ele vai tomar conta do seu dinheiro, mas a partir disso, ele vai fazer os seus negócios, tá? Então, ele vai oferecer crédito, ele vai fazer investimentos, ok? Então, é isso que a gente aprendeu aí na primeira parte do curso. Então, colocado isso e colocado o que é banco, agora basta a gente detalhar aí quais os tipos de bancos que existem. Então, de forma básica, a gente divide o banco em 3 tipos de banco: bancos comerciais, bancos de investimento e os chamados bancos múltiplos, tá? Então, o que são os bancos comerciais? Os bancos comerciais, vou começar aqui primeiro pelo passivo, né? Botei o ativo aqui primeiro, vamos começar primeiro pelo passivo. Então, os bancos comerciais, foi o que eu falei com vocês, é o que caracteriza um banco. Então, primeiro, eles realizam a captação de depósito a partir de colocações de produtos, como CDBs, RDBs, aqui já depósito a prazo. Então, tanto depósito à vista quanto depósito a prazo, a partir da captação de recursos via CDBs, RDBs, ok? Ou através de empréstimos, né? Então, é aquilo que eu falei. Uma financeira, ela capta os recursos basicamente por meio de empréstimo, lá no interbancário, ok? Então, ela não faz isso aqui, ela não capta nem depósito à vista e nem depósito a prazo a partir da colocação aí de títulos, né? Que vão ficar rendendo aí um tempo maior, que são os CDBs e RDBs, ok, gente? Então, basicamente isso é o passivo bancário, né? E assim que ele recebe o depósito à vista aqui, ok? Então, é o passivo dele, então, depósito a prazo, depósito à vista e empréstimo. São as 3 maneiras de um banco captar recursos. Como eu disse, as financeiras, elas captam basicamente por meio de empréstimos, ok? Lá no interbancário. Do lado do ativo, eles promovem o financiamento de curto e longo prazo, por meio de crédito, tá, gente? Então, por meio do crédito, eles promovem o financiamento das atividades industriais e das atividades comerciais, certo? Seja de curto ou de longo prazo, ok? E, por fim, eles prestam serviços bancários, isso a gente vai detalhar mais à frente aqui da aula, o que são esses serviços bancários, ok? Então, um banco comercial, ele faz isso, tá? Então, qual é a diferença para um banco de investimento? O banco de investimento, ele vai ter um determinado objetivo, um foco
mas no oferecimento lá de crédito ou financiamento de longo prazo, ou seja, para abertura, que normalmente administram fundos de investimento, ok? Então são investimentos de longo prazo, ok? Realiza abertura de capital de bolsa de valores, fornecem capital de giro ou ainda capital fixo, ok? Então é um facilitador para que uma empresa comece os seus negócios ou que uma empresa abra uma filial, por exemplo, ok? Uma empresa que queira abrir capital na bolsa, então procura um banco de investimento, que são especializados nisso, ok? E captam seus recursos por meio do depósito a prazo, tá, gente? Então, por que eles captam recursos depósito a prazo e não os depósitos à vista? Porque os depósitos à vista, eles são mais arriscados. Então, imagina como a gente viu na parte teórica. Os depósitos à vista eles podem ser resgatados a qualquer momento. Não estão presos ao banco, né? Por qualquer motivo, tá? Seja porque está esperando uma rentabilidade, se cumprir, né? Enfim, então a qualquer momento o correntista pode ir lá e retirar. Então imagine se eu ofereço um crédito de longo prazo e de repente boa parte dos correntistas retiram os seus depósitos à vista. Esse banco vai ficar o quê? Descapitalizado, vai ficar fragilizado para cumprir as suas obrigações, ok? Então, por isso, para ser realmente compatível, né, o tempo que eu vou ofertar o crédito, que eu vou recuperar esse capital, não é isso? Eu vou recuperar esse capital ao longo de um determinado tempo, então eu preciso oferecer esse crédito a partir também da captação de um depósito que vai ficar um pouco mais de tempo no banco, ok? Então, assim, é como se fosse assim, poxa, alguém depositou um recurso no meu banco, mas eu sei que essa pessoa vai manter esse recurso no banco durante 10 anos, ok? 5, 10 anos. Do outro lado, eu vou ter a segurança de pegar esse recurso e ofertar um crédito de 5, 10 anos, compatível ao prazo que eu tenho em depósito a prazo, ok? Que aí vai ser compatível esse tempo. Então, o tempo que eu vou recuperando esse, né, capital junto a esse crédito de longo prazo, eu vou remunerando, eu vou remunerar aquele capital daquele correntista que deixou aplicado a prazo comigo, ok? Então é isso. Então esse é o banco de investimento, ok? O banco múltiplo, ele é o banco que faz as duas funções, tá, gente? Então a gente tem esses dois tipos de banco. Então, desculpa. Então aqui é a distinção básica, os três tipos básicos de banco, segundo a sua forma de captação e segundo a forma de oferecer crédito, ok? Mas os bancos, esses tipos de bancos, eles podem ter subdivisões, né? E a gente vai ver essas subdivisões agora. Aí quem coloca isso aqui é o Fortuna, que detalha um pouco maior aí os tipos de bancos que existem. Então, a gente tem um banco de negócios, é um banco que faz grandes intermediações e operações financeiras, tá? Então, normalmente, quando uma fábrica, uma indústria, uma empresa, ela decide, por exemplo, fechar o seu negócio num determinado país, aí deve estar vindo aí na cabeça de vocês aí o exemplo da Ford, né? Que depois de anos, né, decidiu
encerrar suas operações, ou parte das suas operações aí no Brasil, só que a fábrica, né, a planta produtiva, né, ela não vai pegar, vai levar embora as máquinas, os equipamentos, e os trabalhadores, né, na sua maioria, vão ficar desempregados. Ela vai pegar aquela planta de produção e vai negociá-la, ok? Para uma outra montadora. Então, o banco de negócio é um banco que é procurado para fazer essa intermediação, que é um volume, né, alto, tá, gente? Um volume alto. E, e é uma coisa assim, que exige uma experiência e um banco que tenha uma experiência específica em fazer esse tipo de negócio, ok? De intermediação financeira. Então não pode ser qualquer banco, tá? Tem que ser um banco que tenha profissionais que saibam fazer esse tipo de intermediação financeira e tenham experiência com isso. Então esse é o banco de negócio que vai fazer esse tipo de transação, por exemplo, um exemplo, né? De transação que faz aí o banco de negócio. Sempre intermediação de compra e venda de negócios vultuosos, né? Ok? Então o banco de negócio ele é um subtipo de banco de investimento, né? Ok? O banco do atacado ele possui poucos clientes com os quais realiza elevadas operações. Então o banco do atacado ele também pode ser colocado aí como um banco, eu diria um banco comercial, né? Só que atua no atacado, não atua no varejo. Aí esse seria o banco do varejo. O banco de varejo é os bancos que vocês aí conhecem, né? Né? Que tem agências aí na praça, né? E que a gente conhece. E esses bancos de atacado, normalmente, não precisa ter assim, uma agência, né? Normalmente são escritórios e aí a gente conhece pouco, né? Não são bancos assim, visíveis aí. Enfim, tem escritórios em algum prédio e aí a gente acaba não, às vezes não conhecendo, né? Mas é um banco que atua com poucos clientes, mas com elevadas operações. Então pode ser pessoa física ou jurídica, tá, gente? Já o banco do varejo é o que a gente conhece, né? São os bancos que atuam aí, tanto pessoa física ou jurídica também, mas com todo tipo de renda, desde rendas mais baixas, mas normalmente eles trabalham com mais baixa renda e renda mais média, né? Quando você tem rendas mais elevadas, eles vão direcionando para outros tipos de banco, ok? A gente tem um banco nicho, pode ser um banco comercial de investimento, tá vendo? Mas é nicho porque atua num nicho específico, num setor específico, ou num setor específico da economia, se trabalha com pessoa jurídica, vai escolher um setor específico, vou trabalhar no setor imobiliário, vou atuar só no setor de importação e exportação. Enfim, pode pensar, vou trabalhar só com agroindústria. Então, ele vai ser especializado naquilo, ok? Pode ser tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, porque ele pode também diferenciar por renda. Pode ser nicho por causa de renda, né? Vou trabalhar com rendas mais elevadas ou com rendas mais baixas, né? Ok? Então, por exemplo, o banco no atacado é um banco nicho que atua com rendas mais elevadas. O banco no varejo é um banco nicho que atua com rendas mais baixas. Ok? O Corporate Bank é o que atende grandes empresas e pequenos bancos, né? Então, esse tipo de instituição pode escolher atuar de forma específica em um dos seguintes segmentos de mercado, que são instituições que trabalham lá no mercado de câmbio à vista, futuro, né? Ou presta consultoria financeira. Então, normalmente são bancos
que as empresas elas possuem conta nesse banco, então é mais para pessoa jurídica, né? Não trabalha com pessoa física, trabalha com pessoa jurídica, mas no intuito de não ser uma simples conta corrente, um simples ofertante de crédito, né? Na verdade, seria como se fosse empresas que praticamente terceirizam a sua parte contábil e financeira, né? Então, tem empresas que, em vez de ter uma contabilidade e finanças, um departamento de contabilidade e finanças próprio, ela enxuga esse departamento e contrata um tipo de corporate banking para cuidar disso para ela, né? Tanto a parte de contabilidade quanto a parte de finanças, porque esses bancos eles oferecem essa consultoria. Então ele não vai ser uma simples conta corrente, ele vai cuidar dos negócios da empresa. Ou seja, vai instruir, enfim, sempre dando possibilidades, claro, lá aos correntistas dessa empresa, ou proprietário dessa empresa, quanto às decisões do seu negócio, ok? O Private Bank, ele atende pessoas físicas de renda elevada, tá? Então são esses bancos que vocês veem aí também na praça, né? Tem alguns na praça. Então esses são específicos para a pessoa física de renda elevada. Como eu te disse, a gente tem um banco comercial, né? Normalmente a gente possui conta em bancos comerciais. Esses bancos comerciais criaram alguns private banks, né? Para poder ter um serviço especializado para os clientes de renda mais elevadas. Okay? O personal bank atende pessoas físicas de renda mais elevada, mas também pessoas jurídicas. Tá? A diferença ali, private bank, né, personal bank, só que personal bank também atende pessoa jurídica. Tá? Então, corporate bank, pessoa jurídica, private bank, pessoa física, e personal bank, tanto pessoa física quanto jurídica, ok? Mas pessoa jurídica mais de pequena e média rentabilidade, tá, gente? Ok? Enfim, então esses são os tipos de banco que a gente tem aí, ok? As classificações. Então agora entrando nos negócios e serviços bancários, então os bancos basicamente eles ofertam 3 tipos de negócios, né, de serviço, de negócio. Né? Ele tem 3 tipos de negócios, entre eles serviço, o float e, claro, o crédito, ok? Então os serviços são serviços relacionados à manutenção da conta corrente, a conta poupança, permitindo a movimentação dos seus recursos por meio de cheque, né? Então você recebe seu salário lá, deposita algum dinheiro no seu banco, recebe algum depósito nessa conta corrente, você pode movimentar essa conta corrente por meio de cheque, cartão de crédito, ordem de pagamento, né? E pode fazer transferências para outros bancos, outras contas correntes de outros bancos, a partir do DOC ou do TED e agora o Pix, né? Vou botar aqui, né? Eu vou incluir aqui. DOC, TED e agora o Pix, né? Tá faltando aqui. Os livros, né, estão desatualizados já com relação a isso. Os 2 capítulos aí não citam o Pix, que o Pix foi aprovado nisso, implementado, né, em 2020, né, ok? Então esse é o facilitador. Então a primeira função do banco que a gente falou lá é de receber recursos por meio de depósito e facilitar a vida do seu correntista, né? Então, o cheque, o cartão de débito, a ordem de pagamento, o DOC, o TED, o Pix, facilitam que você movimente os seus recursos, ok? Então, essa é a função aí do banco, né? É ofertar esse serviço, ok? O float, ele é um recurso
que o banco identificou, né, ao longo do tempo, aí, que as pessoas mantinham, né, os seus correntistas, eles não gastam todo o seu recurso, todo o seu depósito imediatamente. Mesmo aqueles clientes que não fazem depósito de longo prazo, ou seja, investimento financeiro, né? Aquela pessoa que gasta ali boa parte dos seus recursos. Então, desse dinheiro, você tem um ritmo ali, né? Uma rotina de pagamentos ao longo do mês, né? Isso vai pagando suas contas de água, de luz. Mesmo a empresa, tá, gente? Também tem um ritmo assim, tá? Vai pagando as suas despesas. Então, às vezes, você tem lá, recebeu o teu salário, a empresa tem os seus recursos, mas fica ali durante uma semana, 10 dias, um recurso parado em conta corrente, né? Do depósito à vista. Então, os bancos, o que os bancos fazem com esse depósito à vista, que fica ali 10 dias parado? Pô, ele te oferece uma aplicação automática numa conta remunerada, tá? Então, o que é essa conta remunerada? Na verdade, se você autorizar, ele vai pegar esse recurso, vai aplicar no overnight, tá? No overnight, que é um rendimento diário, ok? Mas é um rendimento pequeno, tá, gente? Nada extraordinário. O banco vai te cobrar ali uma taxinha, né, isso? E vai te dar o rendimento, tá? Mas não é nada extraordinário, mas você fala assim, esse dinheiro fica parado aí mesmo. Uma semana, 10 dias, eu não tenho objetivo. E nem posso, né? Porque eu tenho que pagar despesas, né? Tanto pessoa física ou jurídica. O raciocínio serve também para pessoa jurídica, tá, gente? Então, ficaria ali parado, então o banco faz essa aplicação aí automática para você no overnight. Ele ganha um pouquinho com isso e você também. Ok? E além disso, os bancos oferecem o serviço de crédito, né? Que é o principal e é o nosso foco do curso, né? E na verdade é o principal ganho do banco. Aqui, com seu, obviamente também com seus investimentos, lá do lado do seu ativo, mas também na oferta de crédito. Então, por isso ele oferece crédito. Então, o crédito tem o objetivo de facilitar a vida do produtor rural, do mercado imobiliário, tanto, né, das incorporadoras, né, tanto das construtoras, assim como de quem vai comprar, né, um mutuário que vai tomar esse crédito para financiar um imóvel, ok? E dos pequenos e médios empresários através do microcrédito, né? Ok? Então essa é a grande função do banco, né? Facilita negócios, tanto comerciais quanto industriais, ok? Além disso, ele tem outros pequenos serviços, né? Botei junto aqui, serviço de entrega a domicílio. Alguns bancos ainda, não sei se alguns bancos ainda oferecem isso, né? Como, por exemplo, você pedir um talão de cheque, né? Antigamente, alguém pedia um talão de cheque e recebia em casa, né? Hoje você tem que ir lá no caixa eletrônico e imprimir as folhas de cheque lá. Antigamente não era assim, você era um talão de cheque, quando o cheque era mais utilizado, né? Serviço de fiança, né? Enfim. E aluguel de cofres, né? Então, muita gente faz isso, né? Em vez de guardar ouro, joias, né? Em vez de deixar guardado em casa, o banco oferece. Alguns bancos oferecem aí aluguel de cofre, né? Ok? Bom, enfim. Então, esses são os 3 serviços básicos aí do banco, tá? Poderia dividir em 4, né? Botar isso aqui numa outra categoria, né? Mas, enfim, vamos lá, então as funções do mercado de crédito. Então, o mercado de crédito tem o objetivo de suprir recursos aos agentes econômicos. Isso a gente já entendeu, né? Pessoas físicas ou jurídicas, nas suas necessidades de consumo, operacionais ou de investimento.
Então, essas três modalidades. Então, consumo, quando você vai pegar para financiar um imóvel que vai ser do seu consumo, não é um investimento. Vai comprar um carro que vai ser do seu consumo, né? Então, quando a gente está falando consumo, a gente está falando de pessoa física, que é para o consumo dela, né? Ou vai financiar comprar ali no cartão de crédito uma geladeira, um fogão, etc. Ok? Necessidades operacionais, aqui a gente está falando do capital de giro das empresas, né? Ok? E necessidades de investimento. Aí sim, para compra de equipamentos, né, de insumos de produção, abrir novas unidades, ok? Então o crédito ele se desenvolve em dois segmentos, né? É o chamado segmento operacional, comercial ou mercantil, tá, gente? E as operações bancárias, tá, gente? Então esses negócios, então por quê? Eu botei aqui porque o nosso foco é o crédito e o crédito bancário, tá? Mas o livro cita, não poderia deixar de falar com vocês, que também existe um tipo de crédito que ocorre diretamente entre pessoas físicas ou entre pessoas jurídicas, sem ter um intermediário, tá? Então a gente lembra aí das notas promissórias, são instrumentos. A nota promissória, por exemplo, é um instrumento de crédito utilizado diretamente ali entre pessoa física e jurídica, ou entre pessoas físicas ou entre pessoas, né, jurídicas. Só um exemplo, né? Então, existe o arrendamento mercantil, existe uma série de instrumentos de crédito que não precisam ser intermediados por um banco. Então, esse item 1 aqui que eu não poderia deixar de falar com vocês, tá? Mas o nosso foco desse curso são as operações bancárias, tá bom? Então, o mercado de crédito constitui também um importante instrumento de política monetária aí para o Banco Central, tá? Também não é o foco do curso, tá? Mas eu não poderia também deixar de falar sobre isso, tá? O Banco Central, ele também olha com cuidado para esse movimento, né, dos bancos na oferta de crédito, certo? Ele tenta, de alguma forma, também influenciar através lá do compulsório, né, mexendo na taxa básica de juros, ou mexendo ali nos compulsórios, né, no nível de reservas que os bancos têm que manter, para tentar aí controlar um pouco o apetite do banco, quando os bancos estão oferecendo muito crédito e ele acha que está demais, ou tentar estimular os bancos a ofertar crédito quando os bancos estão ofertando de menos. Então é um instrumento de política monetária, porque esse crédito, claro, no fim das contas, ele impacta tanto a inflação quanto o crescimento econômico, tá, gente? Obviamente, as duas coisas, então o Banco Central precisa estar de olho nisso. Não é perfeito aí, né, isso, o controle do Banco Central sobre esse crédito. Claro, isso é uma decisão, como a gente colocou na primeira parte do curso, isso é uma decisão interna do banco, né? Como eu disse na primeira parte mais teórica do curso, o banco até pode reagir de forma contrária ao que o Banco Central está oferecendo, porque ele está olhando, ele não está olhando só o seu nível de reserva, o seu nível de depósitos que ele está recebendo, ele está olhando o otimismo dele e das pessoas com relação ao futuro, certo? Enfim. E os recursos que as instituições destinam ao crédito podem ser livres ou direcionados também. O crédito livre é quando a taxa de juros, basicamente é quando a taxa de juros é definida livremente pelo banco. Então não há nenhum tipo de lei ou de determinação do Banco Central que limite ali a cobrança de juros nesses recursos livres, tá? E também o seu volume, não só a taxa de juros,
bem como o seu volume ou outras determinações ali que o Banco Central coloca, que a gente vai ver na segunda parte dessa aula. Ok? E o crédito pode ser direcionado, tá, e livre também, porque ele ele não tem um direcionamento também com um público específico. Já o crédito direcionado, não. Ele, além de ter uma taxa de juros que pode ser controlada, tem um monte de pré-condições, ele vai ser direcionado especificamente para um fim, tá? Ok? Então, a política de... Então, essas são as funções do mercado de crédito, basicamente são essas. A gente entra agora na política e processo do crédito bancário. Então, a carteira de crédito é formada por operações de crédito de diferentes modalidades, que a gente vai ver também na segunda parte, prazo e risco. Cada banco define sua política de crédito de acordo com a sua cultura e o segmento do mercado em que atua. Então, a política de crédito segue as seguintes definições. Um mercado-alvo, tá? Então, ele vai escolher um determinado mercado que ele quer atingir, uma determinada região do país, tá? Também tem isso, tá? Limites operacionais de clientes e produtos. Então, o banco já escolhe a área de atuação, já prevendo ali se ele é capaz de ofertar aquele crédito. E depois cobrar por aquele crédito, não é isso, aos seus clientes. Acompanhar, não é isso, os seus clientes. De acordo com a sua capacidade operacional também. Procedimento de análise e decisão de crédito, então é aquele procedimento que vai avaliar ali as suas condições, as condições financeiras do cliente, para ver se o cliente oferece um risco ali dentro ali das pretensões bancárias, né, dos objetivos do banco, para ele poder fazer essa gestão de risco aqui depois, ok? Então ele vai ficar acompanhando o cliente para ver se o cliente vai honrar com os compromissos, né? E por fim a política de cobrança e controle de perdas e recuperação de crédito, ok, gente? Então, basicamente é isso, um processo de oferta de um crédito. Então, o banco define desde o público-alvo até a área geográfica de atuação, aonde ele tem limites operacionais, aonde seus clientes vão conseguir acessar esse crédito, né? E aí depois tem os procedimentos de análise da situação financeira do cliente, a gestão de risco desse cliente e a política de cobrança. Em linhas gerais é isso, todo o processo para que um banco também possa ofertar um crédito, né? Então, além disso, existem pré-requisitos a serem atendidos pelos clientes, tais como a existência de cadastro atualizado junto ao banco, demonstrações financeiras atualizadas, seja uma empresa ou, né, pessoa jurídica ou pessoa física, inexistência de títulos protestados, né? Enfim, você não pode estar... Você pode estar devendo, você não pode estar inadimplente, né? Ok? Inexistência de cheques devolvidos, também famoso cheque sem fundo, né? Então, se você é uma pessoa que passa cheque sem fundo, uma empresa que passa cheque sem fundo, vai ter dificuldade de receber crédito. Falências ou recuperação de dívida, aí pior ainda, né? Se você já teve uma empresa que está em recuperação, vai ter dificuldade. E restrições cadastrais, não é isso? Ok? Mas, enfim, uma vez aprovado o crédito, o contrato deve especificar o montante do crédito, o prazo para a amortização, quanto tempo, né? O prazo, né, máximo para você pagar esse crédito, as parcelas, não é isso? A taxa de juros incidente, as datas de pagamento, né, normalmente mensais, né, mas tem a data
específica do mês que você tem que realizar o pagamento, as importâncias a serem pagas, ou seja, vai ser ali a amortização, mais um juros, mais um seguro, enfim, mais alguma taxa bancária, ou seja, impostos, enfim, tem que estar tudo detalhado, né? Cláusulas e restrições, tá? Ali com relação ao crédito, o colateral, uma garantia, né, que você vai dar ao banco, caso você não consiga pagar, o banco vai recorrer àquele seu colateral, e a finalidade do empréstimo, né, ok? Então é isso, gente. Essa primeira aula foi para a primeira parte aí de mercado bancário. Foi para realmente a gente ter uma noção geral de que são os bancos, que tipo de bancos existem, quais são os seus serviços. E essa primeira partezinha de como o processo mais técnico, né, bem técnico isso aqui, de oferta de crédito pelo banco. Coisas assim que são de conhecimento geral, mas é bom a gente fixar, não é isso? Agora, na segunda parte, a gente vai entrar detalhadamente nos tipos de produtos de crédito que são oferecidos, tipos de crédito que são oferecidos aí pelos bancos, tá bom, gente? Então ficamos por aqui e aí aguardo vocês na parte 2. Um abraço.